Hoje eu quero falar com vocês num tema muito especial que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho ficado muito preocupada, muitas vezes, com o que eu tenho ouvido e visto no Evangelho que se prega, que tudo pode, que tudo é bom, que a vida pode ser igual ao mundo, basta apenas eu ter declarado que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida e as coisas estão tudo certas, e aí eu ando como eu quero, faço como eu quero, vamos dizer assim, eu continuo sendo dona da minha vida. É assim que a gente ouve. E às vezes eu ouço e quero dizer para vocês que eu sou o tipo da pessoa que hoje eu não me escandalizo com nada. Por quê? Porque está tudo escrito aqui, tudo aqui. A minha vida e a minha segurança está no Senhor. Então é por Ele que eu me baseio, é na palavra de Deus. E eu quero cumprir até o último dia da minha vida o que está escrito aqui. Então, por isso que cada vez mais eu me firmo nisso. E o que o Senhor tem falado comigo é que aqueles que não estiverem firmes na palavra e na oração, nesses últimos dias, não prevalecerão. Não terão forças para viver, porque os dias são maus e vai piorar. Quero dizer para vocês que não vai melhorar. Pode mudar o governo, pode mudar o que for, as coisas serão piores, para que as profecias se cumpram. E amém, Jesus, e Maranata, Senhor, porque nós queremos cada dia mais pensar mais na volta do Senhor Jesus Cristo, que está muito próximo. Então o que eu quero falar com vocês é andando em obediência. Andando em obediência. O que a Bíblia fala sobre isso? E este tema realmente tem mexido comigo. E o Senhor tem me chamado a atenção em alguns pontos, algumas coisas. Assim, será que temos obedecido mesmo? Será que temos caminhado em obediência mesmo? Por exemplo, amo como a Bíblia diz que eu devo amar? Não sei. Oro sem cessar como a Bíblia manda? Também não sei. Perdoo as pessoas como a Bíblia manda? Bem como o pastor Tadeu disse aqui, será que eu também oferto como deveria ofertar? Enfim, são pontos da nossa vida que a gente vai se autoanalisando e vendo para checar com aquilo que a palavra diz. E esse texto me chamou a atenção. É o texto que está lá, e abra a palavra de Deus comigo, em João 14, 21. O púlpito aqui para mim é pequeno, viu, gente? Porque a minha Bíblia é grande, o caderno é grande, mas enfim, né? A gente chega lá, tá bom? E deixa a Bíblia aberta aí em João 14, 21. Olha só o que a palavra de Deus diz, e nós vamos aqui analisar. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Outra tradução diz, aqueles que guardam, né? Quer dizer, me revelarei, me manifestarei a ele plenamente. Então, aquele que ama tem uma condição, que ama e que guarda. Vamos repetir o versículo junto? Vamos, todo mundo junto. Quem? Olha só como a Bíblia é bem clara. Que obedece, que ama, que guarda e que obedece. Não é só amar. Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto muito de ir lá e ouvir a palavra de Deus. Não, mas que obedece. Aqui a Bíblia é bem clara. Então, estes serão amados do meu Pai. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 14, nós vemos que Jesus estava falando com os seus discípulos, fortalecendo os seus discípulos. Desde lá do versículo 2, a gente começa a ver a unidade que ele tinha, a comunhão que ele tinha com o Pai, né? Então ele começa lá no versículo 2, ele diz sobre a casa do Pai. O versículo 9, quem vê a mim, vê ao Pai. O versículo 10 ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim.
E o versículo 31 diz: eu faço o que ele me ordena. Então ele tinha comunhão plena com o Pai. E eu comecei a parar para ver isto aqui. Será que as pessoas que olham para mim estão dizendo: eu estou vendo Jesus, eu vejo que Jesus habita nela? Porque as atitudes, a palavra, o jeito a maneira de andar, de olhar, de se vestir, está exalando o bom perfume de Cristo. Será que a nossa vida como cristãos, hoje nós precisamos parar para pensar, hoje nós vamos aqui parar para pensar um pouquinho na nossa vida. Nós vamos ver no nosso interior. Vamos esquecer do esposo, da esposa, dos filhos, dos amigos, dos parentes. Não, como é que a minha vida está diante de Deus? Porque naquele dia, você vai ter que prestar conta de você para Ele. Não é do pai, da mãe dele, não. Como é que foi a sua vida? Como é que você caminhou em obediência? E nós temos aqui, por exemplo, várias esferas de autoridade, né? Que nós temos que obedecer os nossos governantes. Por que muitas vezes sai rebelião e confusão? Por quê? Porque é uma quebra de princípio, é quebra de lei, né? Dentro de casa, marido e mulher. Porque um se julga mais do que o outro, um quer mandar mais do que o outro, esquece das suas prioridades, então a quebra disto. Os filhos, né? Enfim, em tudo, nas escolas, professores. Quantas vezes converso com professores que dizem: não quero dar aula mais, por quê? Fui ameaçado, querem me matar, né? Conversei com uma professora há pouco tempo, ela disse: pastora, eu chamei a atenção de um menino, uma escola de periferia. Ela chamou a atenção porque o menino estava extrapolando, um menino de 15, 16 anos, e ele veio para cima de mim e eu disse: então você está suspenso. E ele foi suspenso. Ele olhou, deu uma risadinha e disse: você vai ver. Dali no outro dia, o pai apareceu e disse para ela: ou você muda de escola, ou você não vai ter mais do que um dia de vida. E ela precisou mudar de escola, sair dali, porque aquele pai acobertou. O que esse filho vai ser? É isso que a gente tem visto hoje aí, né? Então, começa essa quebra de autoridade com os pais. Não obedecem. Eu vou fazer o que eu quero. Eu passo em sinal vermelho. Eu faço qualquer coisa. Eu extrapolo. Não é verdade? Fazem isso em todas as áreas. E isso vai trazendo para dentro da nossa sociedade algo muito terrível, que é essa rebelião que nós estamos vendo. Em todas as camadas e em todas as esferas, né? Eu estava falando ontem com o pastor, eu saí daqui da reunião e eu peguei o carro, estava virando assim a esquininha para ir para a minha casa, tinha muita gente ali atravessando, eu estava devagar. Um carro na minha frente passou e eu tenho no meu automóvel, na parte da frente, assim, um ponto cego. Então você não vê quem é que está aqui. Mas eu estava vindo devagar, eu vi que o senhor colocou a cabeça, eu parei e fiz sinal para ele passar, né? A gente respeita a vida. Vocês não imaginam que esse homem me xingou, gritou, pulou, falou, e eu fiquei olhando. Lá dentro do carro ele falava: me perdoe, eu não vi o senhor, eu não vi, e xingava e falava. Eu imaginei, imagine se ele dá de cara com alguém que está meio esquentado, passa a mão numa arma e dá um tiro. É por isso que sai confusão. Eu deixei para lá, ele atravessou, falei: coitado, vai perder o tempo dele, vai ter um infarto, vai ter problema, né? Vai ter um infarto. Então deixa ele ficar aí, porque eu vou em paz para minha casa. Ainda mais depois que eu saí de uma tarde tão abençoada. Eu falei: Satanás, vai perturbar outro, né? A mim não. Eu estou em paz com o meu Senhor. Amém? Então, queridos, eu comecei a ver e abri em Colossenses 2, do versículo 6 e 7, que também diz assim: como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele enraizados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Me chamou mais atenção. Assim como eu recebi a Cristo, andai nele. Andar como? Da maneira como ele andava, enraizado nele, crescendo. Quando diz aqui sobre edificado, está dizendo crescendo, confirmando a sua fé diariamente. É isto, é uma vida só com ele, o tempo todo. Andai nele, por quê? Porque à medida que eu me aproximo dele, eu vou saber o propósito que ele tem para a minha vida.
Você já notou que às vezes você pergunta para as pessoas, e aí? O que é que você tem? Qual é o propósito que você tem? Não sei. Mas, espera aí, e qual é o ministério que você vai desenvolver? O que é que você está fazendo? Não sei. Quando uma pessoa diz isso para mim, eu digo, não está ouvindo o Senhor. Não está ouvindo. Porque quem ouve sabe para onde caminha. Quem ouve o Senhor, ouve a sua voz, sabe o que vai fazer. Ouve e sabe as coisas que vão desenvolver. E sabe também quando não está caminhando certo, que ele diz, pera lá, as coisas que você está fazendo aqui não estão corretas, não é assim que eu tenho te ensinado. Não é assim que é para fazer, mas é andar conforme eu tenho te mandado. Andar em obediência, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Sabe qual é o grande problema, queridos, que eu tenho visto? É que nós estamos tão enraizados aqui, que a gente parece que só consegue ver as coisas que estão ao nosso redor. Os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas ganâncias, tudo é só aqui. Como é que eu vou viver? A casa maravilhosa que eu tenho que ter, o carro maravilhoso que eu tenho que ter, tudo. Mas sabe, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê o seguinte, que ele diz assim, pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para pensar sobre isso. Eu estou escondida. Você também escondido. Te dá segurança, te dá firmeza. Você sabe para onde vai. Você sabe o que você fala. Você está ouvindo diariamente o Senhor. E duas coisas que eu tenho pedido diariamente para Ele. Sabe qual é? É ter uma alma faminta e um coração que agrada a Deus. Alma faminta. Porque a alma faminta não vai deixar de ouvi-lo e de buscá-lo. Eu digo, Senhor, eu quero a minha alma como terra sedenta. Vocês já viram quando uma terra está sedenta, ela fica com aqueles torrões, não é? Assim, toda rachada. E quando cai a água, é aquela água que vai trabalhando ali naquele barro, naquele chão. E aí então, logo aquilo está cheio e vai dar fruto. Pode ele plantar, mas vai dar fruto. Mas eu falo, Senhor, eu quero uma alma assim, sedenta. E um coração que o Senhor olhe para mim e diz, o meu coração, o seu coração me agrada. Vida com Cristo, vida com Deus não é brincadeira. Vida com Deus é coisa séria. Vida com Deus não é levar de qualquer maneira, hoje eu faço uma coisa, amanhã outra e está tudo muito bem. Não, é uma busca incessante dEle. Incessante, todos os dias. Você não se alimenta todos os dias? Você não vai lá de manhã, você levanta, toma café e depois na hora do almoço você já está querendo comer de novo e à tarde da mesma forma? É assim, por quê? Porque nós precisamos nos alimentar para ter o nosso corpo firme, com saúde, para poder caminhar. Na vida espiritual é a mesma coisa. E por que eu estou falando isso para vocês hoje aqui cedo? Porque vocês são a igreja. Vocês são aqui o corpo de Cristo. Vocês são as pessoas maduras. Eu olho do rostinho aqui de vocês, de irmãos que eu já conheço há anos, desde lá atrás da Vila Formosa. Bom isso, tem uma história, não é verdade? Mas eu fico pensando, qual é a dimensão do evangelho que nós estamos vivendo? Mateus 7, de 24 em diante, ele é muito claro sobre isso. Quando Jesus diz sobre o prudente e o insensato. O prudente, o insensato, o que ele fez? Ele construiu a casa sobre a areia e veio o temporal e a chuva, vocês sabem disso, e foi destruído. E com o prudente foi a mesma coisa. O Senhor ali não diz que não vai vir temporal e tempestade. Ele diz que vem. Tanto para aquele que é prudente, como aquele que também não toma conhecimento das coisas, que é um insensato. Mas há uma diferença, que o prudente fica firme, vem o temporal, vem o vendaval, mas a sua casa permanece firme. Por quê? Porque está estabelecido na rocha. Então a nossa vida espiritual tem que ser assim. Vem as crises? Vem as dificuldades? Vem. Quantas crises que eu tive? Quantas dificuldades?
Quantas noites sem dormir, pensando, e amanhã? E para onde que eu vou? Para frente ou para trás? Para a direita ou para a esquerda? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, como é bom a gente ter a confiança absoluta. E a oração nos leva a isso, a termos confiança absoluta. Porque quando você dobra os seus joelhos e você vai orar, você sabe que Ele pode todas as coisas. Às vezes, quando os problemas, as dificuldades que eu tinha dentro da minha casa, que eu também tenho problemas, vocês sabem disso? Muitos problemas, muitos. Mas todas as vezes que eu tinha problemas, você vai fazer isso, procurar isso, eu não vou procurar ninguém, eu vou para a fonte certa. Eu dobrava os meus joelhos ali no meu quarto, eu abri a palavra e disse: Senhor, está aqui a tua palavra, a tua profecia para mim. Está aqui o que o Senhor vai falar comigo, vai me admoestar, vai me consolar, vai me edificar, e eu estou aqui pronta para te ouvir. E ali naquela abertura de coração com o Senhor, Ele falava, me levantava, me dava vitória. Em quantas e quantas vezes, você poderia escrever um livro quanto a isso, de quantas verdades que Ele falou ao meu coração. Então, queridos, vale a pena obedecer, ter um caminho de obediência com o Senhor. Ah, não está acontecendo, pastora, determinadas coisas na minha vida. Pois é, senta para refletir o que é que precisa ser colocado no lugar. É igual filho. Por exemplo, quando a gente tem um filho rebelde, sempre tem um que desobedece mais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu era uma assim. Eu precisei apanhar muito quando criança. E graças a Deus, quando um dia a minha mãe falou comigo: filha, eu quero que você me perdoe, porque eu peguei você para valer. E eu disse para ela: não pense assim, que é por causa da sua correção que eu estou hoje aqui. Porque os pais corrigem os filhos, porque são filhos. Ele não vai corrigir bastardo, ele vai corrigir filhos. E sabe, queridos, então muitas vezes Deus está falando conosco: olha, sabe por que a sua vida está assim? Porque isto aqui não está correto. E a gente começa a correr atrás de um, atrás do outro, e vou fazer essa novena, vou fazer tantas rezas, tantas coisas que temos que fazer, que vocês sabem, os amuletos que nós criamos, e nós evangélicos também, nós nos incluímos nisso, não é verdade? E nós cavamos cisternas rotas, de água suja, em que nós vamos correr, não é da fonte limpa, nós não vamos beber. Nós vamos beber muitas vezes dessas coisas horríveis, que muitas vezes não foi falado por Deus, é invenção do homem, e é por isso que a nossa fé naufraga. Porque os nossos olhos têm que estar postos no Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, eu tenho que ter convicção da minha transformação do coração, mente e coração. Novo nascimento é isso, é transformação de vida. Não é possível uma pessoa que diz que nasceu de novo e continua com os mesmos hábitos, com a mesma maneira de ser. Não é possível isso. Eu tinha 13 anos de idade quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, e já tinha consciência e convicção de ministério, do que eu queria. Eu tinha assim um desespero para querer fazer as coisas que minha mãe dizia para mim: menos, quando chegar a hora você vai. Eu quero ir para campo missionário. Pois é, mas agora não pode, precisa esperar um pouquinho, né? Então, e assim era, porque eu queria servir ao Senhor, mas tinha muitas coisas na minha vida que precisavam ser mudadas e moldadas, muitas, até que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele permitiu uma depressão profunda de 4 anos, com síndrome do pânico. Eu sei o que é isso. Eu não desejo nem para a formiguinha que passar na minha frente. Terrível. Sabe por quê? Ah, Sueli, porque você ficou triste com alguma coisa? Não. Porque eu não perdoei. Porque eu não perdoei. E quem não perdoa, traz para a sua vida tudo aquilo que Satanás traz. São aqueles verdugos que vêm atormentar. E foi assim que eu fui ficando. Eu fui ficando muito triste por uma decepção que eu tinha tido com um irmão da igreja. E eu fui ficando amargurada.
E um dia eu fui falando: Senhor, eu procurei médico, eu procurei remédio, eu procurei tudo que vocês possam imaginar. Eu cheguei a um ponto de ficar encolhida dentro do meu guarda-roupa, e eu disse: agora eu estou ficando louca. E fechei a porta, medo do que eu não sei, mas eu tinha medo. Não saía na rua, uma pessoa completamente trancada. Aí eu fiquei desesperada, eu dobrei meus joelhos e disse: Senhor, o que está acontecendo comigo? Fala para mim, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu sabia. Eu não sabia. Ô Senhor, o que é? O que é? Ele disse: se fulano de tal passar na sua frente, o que você faz com ele? Eu disse: eu passo com o carro em cima. De Deus não dá para esconder nada. Ele disse para mim assim: quem não ama seu irmão é assassino. Quem não ama seu irmão é assassino. Você vai ter que perdoar. E eu vou dizer para vocês, não era fácil. Aquela situação não era. Mas como perdoar não é por sentimento, é por obediência. Eu fui lá e abri mão disso. E disse para ele, ele disse: faça uma lista de todas as pessoas aí que você está amargurado. E eu, olha, era uma lista. Começa com um, né? Mas vai contaminando. E era um, era outro. Aí ele fez tudo. Tá bom, Senhor, eu vou acertar. Sabe aquela que a gente fala assim: vou acertar, mas, né? Deus vai esquecer. Mas ele não esquece. E esta pessoa que eu não via há anos, ele fez eu encontrar esta pessoa. E quando eu encontrei, eu falei: ai, Senhor, não. Você vai, como é que você vai fazer? Eu disse: vou, em obediência eu vou fazer isso. Acertei. Fiquei livre. Eu e a pessoa. Porque solta. E eu fui curada. Completamente. Glória a Deus. Depois, passando por situações e problemas piores, nunca mais. Porque o Senhor falou comigo: olha lá, tinha um grande arco-íris no céu. E ele disse para mim: olha para o arco-íris. Foi o pacto que eu fiz com o homem, de nunca mais destruir a terra com água. Hoje eu faço um pacto com você, de que nunca mais você padecerá desta enfermidade. Eu aprendi a duras penas. Mas que momento glorioso quando eu penso que ele me corrigiu como filha. Eu não sou bastarda, eu sou filha. Então muitas vezes Deus permite determinadas situações na nossa vida, não é para o nosso mal, porque Ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem de Deus muitas vezes não é o nosso bem, que nós dizemos: como é, Deus não me ama. Como eu ouvi essa semana, um senhor que me procurou, ele está com um câncer no esôfago, e ele disse assim: pastor, eu preciso ir lá para ouvir a senhora. Eu disse: é mesmo? Ele disse: sabe por quê? Porque eu estou perdendo a fé. Por quê? Eu estou perdendo a fé porque que Deus me permitiu isso. Eu disse: pois agora ele está longe de mim, ele nem olha para mim. Eu disse: você está completamente enganado, porque agora que ele está mais próximo de você. É agora. E eu tive a oportunidade de falar com ele sobre isso. Sabe, queridos, Deus quer que a gente ande em obediência. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre obediência, né? Então nós vamos ver que obedecer é dar ouvido, é prestar atenção, é guardar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por causa da nossa natureza adâmica, é que a gente tem sempre aquele negócio de mandar, presidir, governar e exigir. Eu tenho que mandar, eu tenho. Meu marido diz que tem uma diferença muito grande entre reunião de homem e mulher, porque quando é reunião de mulher, a mulher agrega. Você fala: venha, elas vêm de bando, né? Elas vêm, trazem amiga, traz tudo, e vêm, e ficam felizes, e agradecem pela reunião, por tudo. Homem diz assim: quem é que vai mandar? Eu vou mandar? Então não me interessa. É diferente. As reações são diferentes. E isto vem por causa do quê? Da nossa natureza adâmica. É bem verdade que hoje as mulheres estão extrapolando um pouco, né? Para não dizer muito. Mas a grande verdade é essa. E ninguém é obrigado a obedecer. Vocês notaram que lá em Adão e Eva, Deus só falou para eles: ó, isso aqui não pode.
Mas não falou, viu, você tem que fazer, olha, não faça, fique em cima. Não, ó, isso aqui não pode, essa árvore não. Pode comer de tudo aqui, esse aqui não. O que eles fizeram? Foram lá e provaram. Eu costumo dizer o seguinte, que Adão perdeu a oportunidade de ser obediente, para se tornar um agente da transgressão, da desobediência, e deixou de ser um confidente de Deus, para ser um interlocutor do diabo. Ele deixou para ser. E quantos exemplos na palavra de Deus que a gente nota e a gente vê que o que a desobediência causou. Nós vemos lá, por exemplo, não só o caso de Adão e Eva, foram até expulsos, as consequências foi essa, expulso. E graças a eles, nós estamos hoje ainda colhendo todos esses problemas, né? Jonas, o Senhor disse, ó, vai para lá, vai pregar em Nínive. Não, ele pegou o navio, foi para Tarsis. E o que aconteceu? Foi parar na barriga do peixe. Ló, ele não pediu para o Senhor aonde que ele deveria de morar. Ele só escolheu o que estava diante da vista dele. Sodoma e Gomorra, linda. Cidade, ele olhou só a estética. Olha que lugar maravilhoso, é lá que eu vou morar. E ele foi. E teve o que mesmo? Ele teve problemas sérios ali, porque ele ouvia todo dia o que aquela cidade pecaminosa fazia, o que aqueles homens estavam fazendo, e por último, por graça e misericórdia do Senhor, ele foi tirado daquela cidade, foi salvo, mas a sua mulher virou o quê? Estátua de sal. Estátua de sal. Não pelo fato dela ter olhado para trás, mas é pelo fato do que tinha no coração dela, apego às coisas materiais. E muitas vezes quero dizer para vocês que o que destrói a nossa vida é esse apego pelos bens materiais. Se eu perder tal coisa, eu perco até a fé. Hoje eu estou bem aqui de vida, mas e amanhã se eu não tiver? Se amanhã o Senhor vai sustentar da mesma maneira, da mesma forma, porque a nossa vida não pode estar baseada nos bens materiais que nós temos, mas é sempre olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Então a gente vê que existem motivos razões fundamentais para a prática da obediência. Quais são as razões para caminhar em obediência? A primeira de João 5,3 diz o seguinte: a prova de que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, e eles não nos parecem difíceis. Não é peso. A outra tradução diz, não é peso. Deus não ia colocar mandamento para nós, uma coisa que fosse impossível e difícil da gente praticar. Por isso, quando fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu até queria, mas eu não consigo. Reveja a tua experiência de novo nascimento. O que é nascido de Deus tem a natureza de Deus. Ainda que não vá me agradar, mas eu vou agradar o coração do Pai. Amém, queridos? Então nós vemos aqui, a primeira razão aqui é, Deus é criador e nós somos criaturas. A criatura sempre deve prestar obediência ao seu Criador. Eclesiastes 12:13, né, numa das traduções, diz assim, ama reverentemente a Deus e obedece seus mandamentos, porquanto foi por isso que fomos criados. Para que nós fomos criados? Para amar e obedecer. Vamos repetir? Para que nós fomos criados? E obedecer quem? A Deus, ao nosso Criador. Depois, queridos, a vontade de Deus, aqui é o segundo ponto, é que lhe obedeçamos. João 5,30 diz assim, eu não procuro agradar a mim mesmo, dizendo Jesus, mas aquele que me enviou. Eu não quero agradar a mim mesmo. Jesus não procurava fazer a sua própria vontade, mas ele fazia a vontade do Pai. Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Será? Não, eu estou agradando a mim mesmo, eu faço o que convém. As pessoas podem dizer o que quiser, mas eu vou tomar o caminho e vou fazer o que eu quero. Cuidado. João 15,14 diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Nós vamos ser amigo dele. Quer amigo melhor? Um amigo que você vai ter em todos os momentos da sua vida, em todo o tempo.
Esse amigo vai estar perto de você, mas é porque você obedece, você vai estar junto, você vai fazer o que lhe agrada. O terceiro aqui é Deus se agrada daqueles que lhe obedecem. É Jeremias 7:23 que diz assim: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, se não está indo bem, você precisa parar para pensar na tua experiência e na tua vida, como é que está. Quarto, obedecer afasta o quê? Maldição, né? Neemias 13:2, quando Balaão foi contratado pelos amonitas para amaldiçoar os israelitas. E o que Deus fez? Ele transformou aquela maldição em bênção. Deus faz isso. Deus faz isso. Eu sempre conto um fato que aconteceu. Nós fazíamos na minha casa, quando era solteira ainda, jovem, nós tínhamos o que hoje nós chamamos de células de GESEM. E ali as pessoas se convertiam e tal, e tinha uma senhora ali, que era nossa vizinha, muito querida, Dona Rosa e seu Antônio. Ela se converteu e ele não. Mas essa mulher buscava o Senhor, essa mulher tinha uma sede de Deus, ela não perdia reunião, ela se batizou, ela ficou firme na igreja, né? Foi batizada com o Espírito Santo, tinha uma vida realmente uma bênção. Um dia o seu marido ficou muito doente, muito. E ela chamou a gente para orar lá, minha tia, nessa época que fazia o GESEM, foi lá, orou por ele, tudo, ele contraiu um câncer no intestino e estava muito mal. Um dado momento, ele chama a Dona Rosa e diz para ela: Rosa, eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe por que eu estou assim? Disse, não sei. Porque eu arrumei uma amante. E esta amante queria ficar comigo. E disseram para ela que o único jeito para ela fazer comigo é que você morresse. Então, ela fez um trabalho para que você tivesse uma doença má e você morresse. Só que essa doença pegou em mim, não foi em você. Aquele homem pediu perdão, ela teve a oportunidade de falar de Jesus e ele faleceu. Para quem que caiu a maldição? Para ele. Deus reverte. Deus reverte. Por isso que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Quinto, obedecer é melhor do que sacrificar. Vocês estão lembrados que lá em 1 Samuel 15:22, a história de Saul? Eita, Saul que desobedeceu. E dizia assim, não, estou obedecendo. Mas eu fiz, sempre com uma justificativa. Porque assim, a gente obedece parcialmente, né? Não é integral. É assim, mas eu fiz, não. Eu contei uma mentirinha, mas não é que é uma mentira inteira. É só assim que eu falei, eu não podia. Mas eu podia. E Saul fez, o Senhor tinha dado uma ordem lá, falou para o profeta e diz, ó, vai lá, fala com ele, que é para destruir os amalequitas. Mas destruir tudo, tudo. Não fica nada, porque eles tinham impedido e tinham perturbado, prejudicado, quando o povo de Israel saiu do Egito. Então o Senhor falou, eu quero exterminar essa gente. E falou para ele, tá bom, eu vou obedecer. E ele foi, e matou, todo homem, mulher, tudo. Mas sabe o que ele fez? Ele guardou o rei. Ele guardou o rei e ficou com o rei, e ficou com os melhores gados, né? As melhores coisas que tinham ali, ele guardou tudo para ele, ficou ali, porque, né? Era assim que ele fez. Só que, quando Samuel chamou e falou com ele, falou, escuta, como é que está? Você destruiu? Destruí, eu destruí. Mas o que é esse mugido que eu estou ouvindo aí? Não, sabe o que acontece? É que eu peguei alguns dos melhores bois, das melhores vacas e tudo, e eu trouxe, porque eu vou sacrificar para o Senhor. E esse rei, o que está fazendo aí? Então, eu também achei melhor ficar com ele, que talvez ele pudesse ajudar a gente em outras coisas. Ele olhou bem para ele e falou, Saul,
obedecer é melhor do que sacrificar. E depois o Senhor falou com ele, com Samuel. E disse: Samuel, como eu me arrependo, porque Saul não foi correto. Saul não me obedeceu. Saul fez, ele perdeu o reino, porque ele fez o que estava na sua cabeça. Ele achou que ele podia enganar Deus. E Deus a gente não engana. Deus a gente não engana. Por isso que nós, como cristãos, precisamos saber como é que nós andamos em retidão diante do Senhor. Amém, queridos? Que isso não aconteça na nossa vida. Eu prezo muito por isso. Eu tomo muito cuidado com isso. De falar uma coisa e viver outra. E você? E você? Como é que está a tua vida quando você está sozinho? Quando ninguém está te vendo? Nem o marido, nem a mulher, nem o esposo, nem o filho, nem a filha, nem o irmão da igreja, ninguém. Como é? Resultados de caminhar em obediência. Primeiro, que temos as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Eu também tenho várias. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Ih, pastora, mas não está acontecendo isso. Está tudo daquele jeito, um saiu, o outro não quer. Mas o Senhor disse: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz deles será abundante. Ah, pastora, mas eu ando triste com tanta situação na minha casa. Ainda que meu lar, a minha casa não estará tal para com o Senhor. Mas o Senhor me ama, o Senhor me quer, e Ele vai fazer uma coisa nova na minha casa. Nós temos que olhar, ler e praticar, e ter fé na palavra. Fé na palavra. Então aqui, quando Deus deu uma promessa lá em Gênesis 15, Ele estava falando com Abraão. Abraão já estava de idade. E já estava: Senhor, o Senhor falou: olha, eu vou te dar um filho. Ah, já tenho, Eliezer está aqui. Não é. Eu vou dar de você mesmo. De mim, Senhor. Tanto é que Sara chegou até a rir. De mim, Senhor? Ó, vem cá, sai aqui para fora. Olha para o céu. Você está vendo quantas estrelas? Você pode contar? Não. Pois assim será a tua descendência. Assim você será pai de muitas nações. É assim que eu vou fazer com você. Ele não viu isso na hora. Ele já estava de idade. Mas ele creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Quando Deus nos dá uma palavra, uma promessa, queridos, nós temos que crer, porque muitas vezes a gente crê em tanta bobagem que muitos estão falando por aí, e deixa de crer na palavra de Deus, que fala conosco, que nos dá essa convicção. O segundo aqui, ele nos dá firmeza espiritual em tempos difíceis. Sabe por que muita gente perde a fé? Porque não está firmado na palavra. Eu volto a dizer do mesmo jeito. Porque não lê a palavra, não ora. Eu estava lendo um escrito que o escritor dizia assim, que o Satanás fica bombardeando a nossa mente o dia todo, com tanta bobagem. Aí a gente acha que em 10 minutos a nossa mente vai ficar limpa e vai ficar totalmente rendida ao Senhor. Vocês acham isso? Não. É o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Ah, pastor, mas eu tenho que ficar dentro da minha casa, então, de joelho dobrado. Não! Mas esse espírito de oração, trazer à mente tudo aquilo que me possa dar esperança. Tudo. Porque o mundo não nos dá esperança. E assim, queridos, aqui foi Jó. Lá vocês conhecem a história de Jó. Todo com feridas pelo corpo, perdeu tudo, perdeu os bens materiais, perdeu filhos, perdeu tudo. E a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morra. Ele disse: mulher, você como qualquer louca fala. Mas jamais ele amaldiçoou. E a Bíblia diz que nunca se ouviu dos lábios dele ele não pecou com os seus lábios diante de Deus. Por quê? Porque a sua vida estava firmada em Deus. Outra coisa que nós temos, quando nós caminhamos em obediência, nós temos coragem para enfrentar o inimigo. Quantas vezes que você dá de cara a cara com ele, né? Ele não vai aparecer para você de chifrinho e rabo. Não. Ele vai usar pessoas, às vezes até dentro da sua casa. Ele vai usar para te atormentar, para te perturbar, até o momento em que Deus vai cessar essa situação. Vocês querem ver? Abram comigo em Romanos 5.
do 3 a 5, será que vocês podem pôr aí para mim? Romanos 5, e eu quero ler com vocês. De 3 a 5 nós vamos ler. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A nossa esperança está no Senhor. Por isso que nós precisamos estar firmes. E é com a palavra que nós enfrentamos o inimigo. Há pouco tempo atrás, eu tive uma luta grande. E eu primeiro eu comecei a achar que era pessoas. A primeira coisa que você fala é fulano, né? Ciclano que está fazendo isso. Mas depois eu tive o discernimento de que não era não, é o que estava por trás daquilo. E falei com meu esposo, falei, olha, deixa eu te falar, essa situação é o que está por trás. Porque era uma semana, era outra, uma coisa é outra, e pega uma coisa aqui, e é outra coisa ali, mas era tudo para atormentar, para tirar a gente do foco e tudo. Aí eu estava conversando com meu marido na sala, nós tínhamos orado, e falado, e ele falou para mim, eu estou cansado, e eu disse, e isso cansa, porque essa luta com Satanás cansa, a gente sabe que vem dele por causa disso, cansa. Naquele momento, o Senhor falou comigo, é isto aqui, é ele, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E eu na minha sala ali, eu levantei a minha voz e disse, Satanás, você está repreendido, o Senhor te repreenda, saia daqui, você não tem lugar na minha casa, eu não te dou abertura para isso, saia daqui, você não tem mais poder. Orei, repreendi, naquele momento, e foi. Quando nós temos uma vida de obediência, nós temos discernimento. Quando nós temos uma vida de obediência, nós temos autoridade. Quando nós temos uma vida de obediência, nós temos as promessas de Deus. Quando nós temos uma vida de obediência, nós temos firmeza na palavra de Deus e nas coisas que aqui estão escritas. Se a sua vida não estiver firmado na palavra de Deus, se a sua vida não estiver firmado no Senhor, eu quero dizer para você, você vai naufragar. Porque os dias são maus e você precisa ter a sua vida completamente entregue ao Senhor, em obediência. Não é de qualquer jeito, eu vou fazer assim, só de domingo eu vou lá, eu ouço, tudo bem. Não, eu preciso andar retamente na presença de Deus, porque com Deus não se brinca, e não há tempo mais, não é tempo mais de nós brincarmos com as coisas de Deus, mas é momento de nós levarmos a sério. Como eu disse ontem à tarde aqui para elas, eu disse, vocês estão vendo as coisas que têm acontecido? Cada dia mais violência, cada dia mais essa luta de classes, um contra o outro, é o preto contra o branco, é o pobre e o rico, e assim por diante, e tudo que se fala dá confusão, você tem até medo às vezes de se manifestar nas redes sociais, porque você diz, eu vou botar uma coisa e daqui a pouco eu vou ouvir. Esses dias eu ouvi um pastor, ele colocou uma frase, que não tinha nada a ver, colocou ali, daqui a pouco, vocês não imaginam a avalanche que veio para cima dele, acabando com ele. Então, assim nós estamos vivendo. Então, são dias que nós temos que ter a nossa fé fortificada em Cristo Jesus. Se você não tem esta firmeza, hoje é dia de você saber que alguma coisa precisa acontecer. Você não pode ser igual ao mundo. Não, mas eu vou fazer igual. Não, não é. Você não é igual. Você tem que fazer a diferença. Se você não está fazendo a diferença com o mundo, alguma coisa errada tem. A sua boca tem que ser diferente. O seu olhar tem que ser diferente. A sua maneira de andar tem que ser diferente. Por que, pastora? Isso é extremo. Não. Isso é obedecer ao Senhor e dizer ao mundo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, eu não posso viver de qualquer maneira, porque Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, aonde eu vou, Ele está comigo. Então, queridos, nesta manhã, para encerrarmos aqui, eu quero dizer para você, como está a tua vida com o Senhor? Você tem convicção e certeza de que seu coração foi mudado, a sua mente foi transformada através do novo nascimento? Porque a Bíblia diz assim, porque morrestes,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você crê nisto? A Bíblia diz que eu morri. Se eu morri, eu morri. Eu não vou agora levantar e fazer coisas que o velho homem praticava. Eu morri. Se eu não tenho essa certeza, por isso que muitas vezes a minha vida balança. Eu quero deixar esse desafio com você hoje pela manhã. Como está a sua vida? Como está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua vida como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha? Como está? Como tem sido o teu testemunho fora, lá na sua firma, lá na faculdade? Você tem andado igual? Não é porque eu quero me enturmar, por isso que eu vou andar igual, é? Mas você pode agradar a sua turma, mas não está agradando a Deus. Feche seus olhos. Curve sua fronte. Pense nisto. Ele morreu por você. E quando ele morreu, você morria junto com ele. Morria para os seus pecados, para a sua vida pecaminosa. Morria para os seus desejos, para a sua vontade. Morreu. Um dia eu ouvi e vi isto. Sueli morreu para ela mesma, para suas vontades. E hoje quero dizer para vocês, não importa se vai agradar este ou aquele, na minha vida conjugal, na minha vida com os filhos, o que eu quero é agradar ao Senhor. Quero que Ele olhe para mim naquele dia e dizer: o teu coração me agradou. Hoje você vai pensar como é que está o teu coração. Se você notou que não está bem, não tenha vergonha. Levante a sua mão, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Mas uma coisa eu garanto para você, que não é uma utopia, e que as coisas vão ser mudadas. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com Cristo em Deus. Ele te coloca debaixo das suas asas. Ele guarda a tua vida. E como é que eu vou andar agora? Ele vai nortear a sua vida. Ele vai dizer para você. Ele vai dizer os conflitos mais íntimos que você tem. Vai acabar. Pastor, eu estou ficando a ponto de ficar louco. Porque eu estou vivendo conflitos que eu não consigo e não consegue mesmo. Ninguém consegue resolver nada. É Ele que faz isso para a gente. Porque Ele é Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Eu peço que você que não tem certeza, que não tem convicção desta mudança de coração e de mente, que muitas vezes está cometendo algo que não está agradando ao Senhor, que você não está bem, não está feliz, você está desesperado muitas vezes com tantos problemas, dê um passo aqui à frente. E eu quero orar por você. Desde quem está na galeria, quem está aqui, venha. Vem aqui. Eu quero orar por você. E as coisas vão ser mudadas e transformadas. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vem aqui. Venham. Vem chegando. É momento de refletir, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Só Ele pode dar. Quem prova e quem já provou pode dizer para vocês que não é uma utopia, mas que pode confiar. Ele é Pai, Abba, Pai. E Ele está aqui nesta manhã. Ele está vendo o teu coração. Tem coisas tão íntimas no teu coração que você não é capaz de abrir e falar para ninguém. São mazelas, são coisas que até te envergonham. E Deus não envergonha ninguém. Ele não humilha ninguém. Mas Ele quer te curar, te salvar de tudo isso. Não importa. Você não precisa dizer para mim o que é, você vai dizer para Ele. Diga para Ele. Diga: Senhor, eu não entendi nada ainda. Eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um caminhar novo contigo. Por favor, Senhor, muda meu coração. Muda minha mente. Muda a mente.
E você vai começar a notar que as coisas começam a mudar. As coisas que te chamavam a atenção já não chamam mais. As coisas começam a mudar tanto. Quantas coisas que Ele manda a gente abrir mão e dizer: eu sou melhor do que tudo isso. Eu sou para você muito melhor. Glória a Deus por esse Jesus. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Pai, nesse momento em que estas vidas estão se entregando a Ti, Senhor, manhã gloriosa, manhã que está surgindo uma nova vida em cada um deles, muitos sentindo dores, Pai, dores internas, Pai, liberta, Senhor, de todo o mal. Oh Senhor, sara e cicatriza tudo aquilo que houve, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que cada um deles nesse momento que está falando contigo, receba, Senhor, um novo coração, uma nova vida, Senhor, uma nova mente, Pai, que te glorifique, porque está escrito: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele vai preencher todas as tuas dúvidas, Ele vai te ajudar, Ele é o Senhor. Repita esta oração comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu confesso diante de Ti, que a minha vida não tem Te agradado, porque ainda eu não entendi a dimensão do Evangelho, eu não entendi a Tua morte e ressurreição, mas hoje, Senhor, eu quero sofrer esta mudança de coração e de mente. Tira esse coração de pedra e dá um coração de carne. Encha-me com o Teu Espírito, perdoe os meus pecados. Eu quero caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade e segundo a Tua palavra me manda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olhem para mim. Muitas vezes virão dúvidas no coração de vocês, mas não tenham dúvida. Quando a dúvida vier, vocês já sabem de onde vem. Ouça o que o Senhor vai falar com vocês. Ouça. Ele é Pai, Papai. Ele que vai cuidar de você. Ele que vai mudar os seus pensamentos. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito dele. Ele vai renovar a sua mente, o seu coração, tirando toda a impureza, todo o pecado, te revestindo agora de novas forças. Ai, mas coisas que eu não conseguia antes, pastor, e agora? Agora você vai conseguir, porque Cristo vive em você. Diga comigo: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Amém? Não é autoajuda, não é nenhuma aula diferente que vocês possam ter. Vai me ajudar, vai ajudar um minutinho ali, e você sai dali e você está cometendo as mesmas coisas, porque a única pessoa que pode mudar o coração corrupto do homem é o Senhor. É através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Morreu e ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, para ter uma nova vida. Amém? Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Deus abençoe. Amo muito vocês. Glória a Deus.